Êxodo, capítulo 9. A quinta praga, a peste nos animais. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Porque, se recusares deixá-los ir, insistindo em impedi-los, a mão do Senhor cairá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelôs, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. E, de tudo o que pertence aos israelitas, nada morrerá. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo: O Senhor fará isso nesta terra amanhã. No dia seguinte, o Senhor o fez, e morreu todo o gado dos egípcios. Mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. O Faraó mandou verificar, e de fato, do gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração do Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. A sexta praga, as feridas infeccionadas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Pegai um punhado de cinza do forno, e Moisés a espalhará para o alto, diante do Faraó. E ela se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito. E aparecerão tumores que se romperão em feridas infeccionadas nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno e apresentaram-se diante do Faraó. E Moisés a espalhou para o alto. E tumores que se rompiam em feridas infeccionadas começaram a aparecer nos homens e no gado. E os magos não conseguiam ficar diante de Moisés, por causa dos tumores que também estavam sobre os magos e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. As ameaças de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te bem cedo, vai ao encontro do Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Do contrário, desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus subordinados e contra o teu povo, para que saibas que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Se agora eu tivesse estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com peste, tu terias sido eliminado da terra. Mas, na verdade, para isto te mantive com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Amanhã, por volta desta hora, enviarei uma chuva de pedras tão forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Manda agora recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, pois a chuva cairá sobre todo o homem e animal que se acharem no campo e que não se abrigarem, e eles morrerão. Os subordinados do Faraó que temiam a palavra do Senhor mandaram os seus servos e o seu gado para abrigos. Mas quem não se importava com a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. A sétima praga, a chuva de pedras. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre todas as plantas do campo, na terra do Egito. Quando Moisés estendeu a mão com a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e pedras, e raios caíram sobre a terra. E o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito. E caiu uma tempestade de pedras acompanhada de raios, uma chuva tão forte como nunca tinha caído em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. E em toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez, pequei.
O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor. Basta de trovões e de chuva de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. E Moisés lhe respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti e aos teus subordinados, sei que ainda não temeis o Senhor Deus. O linho e a cevada se perderam, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não se perderam, porque ainda não haviam crescido. Então Moisés saiu da cidade, da presença do Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e as pedras. E a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando o Faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como os seus subordinados. Assim, o coração do Faraó se endureceu, e ele não deixou que os israelitas partissem, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés. Êxodo, capítulo 10. Deus ameaça o Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disso, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Vai ao Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus subordinados, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Se te recusares a deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território, e eles cobrirão a face da terra, a ponto de não se poder ver o chão. Comerão o resto do que escapou, o que sobrou da chuva de pedras, e comerão também toda a árvore que cresce no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas de todos os teus subordinados e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram nesta terra até o dia de hoje. Depois disso, Moisés virou-se e saiu da presença do Faraó. Então os subordinados do Faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens, para que eles cultuem o Senhor seu Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Por isso, Moisés e Arão foram levados outra vez ao Faraó, e ele lhes disse: Ide, cultuai o Senhor vosso Deus. Mas quem irá? Moisés respondeu: Temos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos. Sim, temos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então o Faraó disse: Esteja mesmo o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com vossas crianças. Sem dúvida, as vossas intenções não são boas. Não será assim. Vós, os homens, podeis ir e cultuar o Senhor, pois foi isso que pedistes. E eles foram expulsos da presença do Faraó. A oitava praga, os gafanhotos. Então o Senhor disse a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que eles venham sobre ela e comam todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedras deixou. Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E, quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Assim, os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o seu território. E eram tantos como nunca houve, nem jamais haverá. Pois cobriram todo o país, a ponto de escurecer a terra.
E comeram todas as plantas da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras tinha deixado. Não restou nada verde, nem árvore nem planta do campo, por toda a terra do Egito. Então o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, peço, perdoai o meu pecado somente mais esta vez, e orai ao Senhor vosso Deus para que afaste de mim esta praga mortal. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou ir os israelitas. A nona praga, as trevas. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Ninguém conseguia enxergar nada, e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias. Mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide, cultuai o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também deves nos dar sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o nosso gado também irá conosco. Não ficará nenhum casco, pois o usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus, pois não sabemos com que cultuaremos o Senhor, até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Então o faraó disse a Moisés: Sai da minha presença. Toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois, no dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. Moisés respondeu: Disseste bem, nunca mais verei o teu rosto.